pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e tô aqui a convite da Mônica Valverde, em nome do Afro Serra, a quem eu já agradeço imensamente a oportunidade para conversar com vocês um pouquinho sobre África, sobre o continente africano. Eu sou professora de História, sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em História da UERJ, trabalho em 2 laboratórios de pesquisa. Um é o Laboratório de Estudos Africanos, o LEAFRICA, da UFRJ, e o outro é o Grupo Interinstitucional Áfricas, que é da UERJ e da UFRJ. Dentro desses laboratórios, eu desenvolvo pesquisa especificamente sobre Angola. Mas, antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre África? De maneira geral, sempre que a gente vai, quando eu penso assim, eu estou em sala de aula e começo a conversar com os alunos, eu falo assim, e aí, gente, quando eu digo África, quais são as coisas que vêm na mente de vocês? Infelizmente, a gente ainda tem, uma construção sobre o continente africano, que é uma construção de ideia muito ruim, Como se só houvesse guerras, doenças, pobreza, Então, como se fosse um continente devastado, um continente que não fosse civilizado. Muito dessa visão que se tem até hoje do continente africano parte do próprio processo de colonização, que acaba aí sendo um ponto em comum entre o Brasil e a África, e os países africanos. Porque era preciso criar uma ideia ruim que precisasse ser salva, Salva por quem? Pela Europa. Então, a Europa ela acabou criando o antagônico, o que fosse o contrário dela. E tudo que fosse relacionado a atraso. Então, é como se na África não produzisse pensamento político, é como se o continente africano não fosse civilizado, é como se o continente africano não tivesse intelectuais, É como se o continente africano fosse apenas um espaço a ser explorado. E, infelizmente, a gente ainda tem um longo processo pela frente para poder reconstruir, uma visão africana positiva. Não à toa que aqui no Brasil nós temos a lei, 11.645 de 2008, que coloca o ensino africano e cultura afro-brasileira como ensino obrigatório. Mas por que, isso aqui no Brasil? Porque as nações, tanto o Brasil quanto alguns países africanos, a gente tem um mesmo ponto em comum, como eu já mencionei, a colonização. Então, quando a gente combate essa visão estereotipada africana, ruim, construído muito pelo cinema e tal, a gente também está colaborando para combater o preconceito, para combater o racismo, porque aí a gente está falando de representação, uma representação positiva, tanto no livro didático como de maneira geral, uma representação positiva da cultura africana. E isso, gente, faz parte de uma educação antirracista. E é nesse aspecto que eu quero conversar hoje um pouquinho com vocês, sobre as trocas que acontecem entre o Brasil e a África e que não necessariamente a gente precisa passar só pela perspectiva ruim da exploração, mas trocas intelectuais. E é por isso que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Paulo Freire, o pedagogo brasileiro. Paulo Freire, que esse ano comemora aí o seu centenário, 100 anos de Paulo Freire. Mas como que eu consigo relacionar Paulo Freire com a África? Durante a passagem do seu exílio, Paulo Freire foi exilado do Brasil durante a ditadura militar. Ele foi visto pelo governo militar como uma grande ameaça, porque o seu ideal de educação era um ideal que visava emancipar a população. O que é emancipar? É levar conscientização política, prática de cidadania. E esse ideal de Paulo Freire foi visto, pelo governo militar vigente como uma ameaça ao controle, como uma ameaça à ordem. E aí que em 64 ele foi exilado, ele saiu do país. Passou uma temporada na América, Bolívia, no Chile, foi até mesmo para os Estados Unidos e depois
a convite do Conselho Mundial das Igrejas, ele foi para Genebra. E em Genebra, ele começa a desenvolver todo um trabalho relacionado aos países africanos de língua portuguesa. Por quê? Porque dentro daquele momento, né, que a gente está falando aí de década de 60, década de 70, esses países viviam uma verdadeira onda de esperança. Em que sentido? Eles viviam os seus processos de libertação, né, as suas lutas pela independência, pelo fim da colonização, da exploração de Portugal. E eles passam a pensar na construção de uma nação. E não dá para a gente pensar em construção de nação sem pensar em educação, né? Sem pensar em que tipo de cidadão se quer criar. E Paulo Freire, muito através da sua obra Pedagogia do Oprimido, né, que ele desenvolve também, ele vai aprimorando a partir da influência de muitos intelectuais africanos, como Frantz Fanon, como Aimé Césaire, como Amílcar Cabral. Então ele passa a circular no meio dessas pessoas, o seu pensamento também passa a circular com intelectuais africanos, como é o caso do Pepe Tela em Angola, e ocorre uma verdadeira troca de experiências, né, em se pensar a educação. Então, até hoje, né, como na Guiné-Bissau, como em Angola, como em Moçambique, como em Cabo Verde, existem institutos que se debruçam, se dedicam a estudar Paulo Freire, em aplicar Paulo Freire no seu cotidiano, no seu dia a dia. Muitas instituições civis, organizações civis, né, mantêm projetos de alfabetização em África, mas através da metodologia de Paulo Freire. Então, pessoal, é muito importante, né, a valorização da circulação desse pensamento. Brasil e os países africanos, eles vão muito além de uma colonização, né? Ocorre aí uma verdadeira troca intelectual. Então, que a gente possa permanecer trocando informações, trocando conhecimento. Vamos ler, né? Vamos ler, galera, o que o pessoal em África produz. E, através disso, levar para o nosso cotidiano e colaborar aí com esse combate, colaborar, né, no combate a essa visão deturpada que a gente ainda tem da África e colaborar também com uma educação antirracista. Mais uma vez, obrigado ao convite, Afroserra, e que outras oportunidades possam vir. Um beijo, pessoal.